Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso mini curso de astronomia preparatório para a OBA sobre o reconhecimento do céu. Essa é a nossa terceira videoaula sobre o reconhecimento do céu. E nessa aula, a gente vai falar sobre a nomenclatura de Bayer, a escala de grandezas, magnitude de um astro, noções gerais sobre as estrelas, aglomerados estelares e sobre nebulosas. Bom, a nomenclatura de Bayer. O astrônomo alemão Bayer idealizou uma nomenclatura para as estrelas pertencentes a uma dada constelação. A estrela mais brilhante da constelação, ele atribuiu o nome da primeira letra do alfabeto grego, alfa, e a segunda em brilho, ele deu o nome de beta. A terceira de gama e a quarta delta, e assim sucessivamente. Grandezas e magnitudes. A magnitude de um objeto astronômico como de um planeta ou de uma estrela, é uma medida utilizada para definir a intensidade de seu brilho. Quanto menor é o número de magnitude, mais brilhante será o seu objeto, né? Será o objeto. Uma diferença de 5 magnitudes implica numa diferença de brilho de 100 vezes. A fotometria é responsável por fazer a medição das magnitudes aparente e absoluta. Qual é a diferença entre magnitude aparente e magnitude absoluta? Magnitude aparente é uma forma de medir o brilho de um objeto visto a partir do nosso planeta, né? Como a ausência da atmosfera, que pode interferir sutilmente e diminuir o brilho de alguns objetos. A escala utilizada para indicar a magnitude, ela originou-se na Grécia Antiga, onde passaram a dividir as estrelas visíveis a olho nu em 6 magnitudes. As estrelas mais brilhantes do céu noturno eram atribuídas à primeira magnitude, como vocês estão vendo aqui na imagem, enquanto as estrelas mais tênues tinham a sexta magnitude, né, que é o limite da percepção visual humana, sem o auxílio de um telescópio. E por conta disso, né, que quanto menor a magnitude de um objeto celeste, mais brilhante ele é, né? Automaticamente, quanto maior é o número, mais tênue é seu brilho. Aqui nessa imagem, como vocês podem perceber, que uma estrela de magnitude 1, ela é 2,5 vezes mais brilhante que uma estrela de magnitude 2 e 100 vezes mais brilhante que uma estrela de magnitude 6. Né? A magnitude absoluta é um pouco mais complicada. Ela é basicamente a magnitude aparente de um objeto, se ele estivesse a 32 anos-luz de distância, né? E na ausência de quaisquer fontes que possam interferir em seu brilho, como gases e poeira que dispersam e absorvem a luz do universo, a fixação da distância permite que os astrônomos comparem diretamente o brilho das estrelas como eles são de fato, né? E não como vemos aqui na Terra. Uma estrela fraca, ela pode ser vista mais brilhante do que uma estrela gigantesca, né? Mas que encontra-se a distância da Terra. Né? Nesse caso, essa estrela mais fraca teria uma magnitude aparente menor do que a outra, já que a vemos mais brilhante por estar mais perto. Porém, teria uma magnitude absoluta maior, já que naturalmente ela não é tão brilhante quanto a outra, né? A magnitude aparente de alguns... Aqui a gente tem uma imagem da magnitude aparente de alguns objetos celestes conhecidos. Vou mostrar aqui só o primeiro exemplo para vocês. Aqui a gente tem um Sol. O Sol é muito brilhante, então a magnitude dele vai ser muito baixa, né? Por ele ser muito brilhante, aqui a magnitude dele vai ser menos 26,7, né? Menos 26,72. Noções gerais sobre as estrelas.
né? Noções gerais sobre as estrelas são astros que emitem luz própria em seus interiores. Em seus interiores ocorre reações termonucleares responsáveis pela emissão de luz e de outras radiações eletromagnéticas. As estrelas elas possuem cores, fato associado às suas temperaturas superficiais, e existem diversos tipos de estrela. Essa designação depende de duas coisas, né? Da classificação espectral, que diz respeito à temperatura das estrelas e ao tamanho e massa da estrela, né? E a classificação espectral é dada em cores, em ordem crescente de temperatura, né? Temos as estrelas vermelhas, laranjas, amarelas brancas, azuis brancas, né? Aqui, ó, como vocês podem ver aqui nessa imagem, temos aqui a evolução das estrelas. Essa definição de cores diz respeito ao pico de frequência emitida pela estrela e relacionada à temperatura de emissão de corpo negro. Como as estrelas produzem quase toda a frequência de radiação simultaneamente ao olho humano, todas parecem ser esbranquiçadas, né, ao serem vistas a olho nu. Agora eu vou falar para vocês algumas das mais importantes tipos de estrela que existem. As estrelas azuis são estrelas extremamente quentes. A temperatura de sua superfície pode chegar a 30.000 Kelvin. São estrelas muito novas e, em comparação com os demais tipos de estrela, a maioria delas foi criada há menos de 40 milhões de anos. Anãs amarela, que é essa aqui, ó, como o Sol, elas são estrelas muito antigas, existem há bilhões de anos, e o futuro dessas estrelas é dela se tornar uma gigante vermelha, né? As anãs vermelhas, né, são as estrelas mais comuns, representam cerca de 73% das estrelas do universo. Seu brilho é fraco e são estrelas um pouco massivas. Gigantes azuis são estrelas de temperaturas superiores a 10.000 Kelvin, muito massivas, né? Podendo apresentar até 250 vezes a massa do Sol, né, gente? Muito quente. Supergigantes azuis são raras, extremamente quentes e brilhantes, podem apresentar até 1.000 vezes a massa solar. Anãs brancas. Essas estrelas são formadas pelo núcleo de outras estrelas que ejetaram sua camada externa. Essas estrelas já não produzem mais fusões nucleares, né? E comumente rotacionam em torno de seus eixos com velocidades muito altas. E tem as estrelas de nêutrons, que são estrelas que foram tão comprimidas que todos os seus prótons e elétrons ejetaram-se em razão da repulsão elétrica, né? São muito pequenas e têm entre 5 e 15 quilômetros de raio, e suas temperaturas excedem centenas de milhares de graus Celsius. Aglomerados estelares. Aglomerados estelares são agrupamentos reais de estrelas onde existe interação gravitacional, né? E elas são classificadas em abertas, assim, e globulares. Globulares, é isso. Essas abertas possuem dezenas ou centenas de estrelas, geralmente jovens, né? Entre 100 a 50 milhões de anos e quentes. Quer dizer que são azuis, né? Então, este aglomerado possui forma irregular, como as Pleiades, na constelação de Touro. E já as de globulares, elas são formadas por milhares ou milhões de estrelas, geralmente em fase de final da evolução, ou seja, suas estrelas possuem idade da ordem, né, de dezenas de bilhões de anos e mais frias, o que quer dizer que são vermelhas, né, como a Ômega Centauro, na constelação do Centauro, como vocês podem ver aqui, né, na imagem. Nebulosas.
Nebulosas são grandes nuvens encontradas no espaço interestelar, formadas majoritariamente de poeira cósmicas e gases, como hélio e hidrogênio. Algumas nebulosas surgem a partir da explosão de estrelas massivas e que se encontram no ciclo final de suas vidas. Essa explosão, conhecida como supernova, lança a matéria da estrela para todas as direções, dando origem a uma ou mais nebulosas, né, que podem apresentar diferentes formatos e extensões, podendo medir desde o tamanho do Sol até algumas centenas de anos-luz. Existe, né, alguns tipos diferentes de nebulosas, né, com diferentes tamanhos e características. Eu trouxe algumas aqui para vocês verem. Temos aqui, ó, essa aqui, nebulosas de emissão. Elas são grandes massas de gases excitados devido a altas temperaturas. Geralmente, apresentam núcleos quentes que emitem radiação ultravioleta, responsável por excitar as proporções mais frias de gás, que quando resfriado emite luz visível. Então, as nebulosas de emissão são compostas basicamente por hidrogênio. Por isso, elas apresentam uma coloração avermelhada, né, característica desse gás. Né, elas são as nebulosas mais visíveis do céu noturno. Essas aqui, né, são as nebulosas escuras ou opacas, né? São bastante visíveis até mesmo da Terra. E esse tipo de nebulosa ela produz regiões escuras que apresentam bastante contraste, né, com o brilho das estrelas da Via Láctea. Então, as nebulosas escuras são chamadas de nuvens moleculares, uma vez que, diferentemente dos outros tipos de nebulosas em seu interior, a grandes quantidades de gases moleculares, tais como as moléculas de H2, He2. Então, esses gases, né, faz com que a opacidade dessa nebulosa bloqueie a luz de outras estrelas e nebulosas vizinhas. Essa nebulosa aqui, ela é chamada de nebulosa cabeça de cavalo. É uma das mais famosas nebulosas escuras e ela está localizada a 1.500 anos-luz da Terra e que faz parte da constelação de Órion. Seu nome tem origem em seu formato característico que lembra a silhueta de um equino. E aqui a gente tem as nebulosas planetárias. São nebulosas de emissão cujo formato confunde alguns dos primeiros astrônomos que utilizavam instrumentos de observação rudimentares. Esse tipo de nebulosa tem origem na injeção de massa das estrelas gigantes vermelhas de massa intermediárias. E essas estrelas não são massivas, né, o suficiente para produzir supernovas. Por isso, né, no final de suas vidas, passam a fundir o elemento hélio em seu núcleo, dando origem aos átomos do carbono e oxigênio. O núcleo dessas estrelas passam a ficar cada vez mais comprimidos e quentes. Isso faz com que ele emita uma grande quantidade de radiação. E as estrelas passam a ejetar uma grande parte de sua massa na forma de vetores estelares, né, dando origem à formação inicial da nebulosa planetária. E a visibilidade das nebulosas planetárias é garantida a partir do momento em que o núcleo da estrela esquenta a ponto de emitir a radiação ultravioleta. Então, esse tipo de nebulosas tem grande importância para o enriquecimento galáctico. Sua ocorrência produz átomos mais pesados, que é essenciais para a formação de minerais e outras moléculas. As nebulosas planetárias, como a nebulosa de anel, são bastante reduzidas em comparação a demais tipos de nebulosas, né? Além disso, elas são bastante simétricas, né, e emitem pouca luz. Então, pessoal, foi isso. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha dado para compreender um pouco, né, sobre essa parte do reconhecimento do céu. Aqui estão nossas referências, caso vocês queiram se aprofundar mais no conteúdo, e obrigado pela atenção de vocês.